Você já imaginou saber precisamente quanto que você vai precisar ter para se aposentar, para você ser financeiramente independente e quanto que você precisa investir para chegar lá? Se você já passou por isso, se você já pensou sobre isso e não sabe como fazer essa conta, esse dashboard da independência financeira é exatamente para você. Fala galera, tudo bem aí com você? Prazer, se você ainda não me conhece, meu nome é Pedro, sejam bem-vindos aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre como a gente consegue calcular os nossos números para aposentadoria, porque eu não sei se você já tentou saber quanto que você precisa para se aposentar, como que você vai fazer para investir até chegar a esse número, ou se você nunca parou para pensar sobre isso. Mas você não precisa se sentir mais perdido, porque com esse dashboard da independência financeira que eu vou mostrar para vocês hoje, você vai entender de uma forma muito simples como que você consegue calcular os seus números para a independência financeira, quanto que você precisa investir, taxa de inflação, o retorno dos seus investimentos, tudo isso e muito mais. E de uma forma bem simples e prática. E com essa planilha aqui, você vai ter tudo isso em um só lugar. Tipo, muito simples de calcular, muito simples de acompanhar. Nesse vídeo aqui, a gente vai explorar esse dashboard da independência financeira juntos e a gente vai passar por cada sessão para que você consiga entender como que você consegue colocar ali os seus números e como a planilha vai dar para você a informação de volta. Beleza? Se você está animado com isso aqui, continua nesse vídeo que você vai sair dele transformado e sabendo quanto que você precisa ter para ser independente financeiramente. O básico aqui, o começo desse dashboard da independência financeira aqui é a gente entender o nosso cenário atual. Quantos anos a gente tem, quanto a gente já tem poupado, quanto que a gente tem investido, qual que é a taxa de retorno dos nossos investimentos, quanto que é a inflação, e a gente vai passar por isso um a um para que você consiga entender como que você consegue utilizar essa planilha. Então, esse é o dashboard da independência financeira. Aqui é a parte gráfica, onde ele vai te mostrar quando que a gente vai conseguir atingir a nossa liberdade financeira e qual que vai ser a nossa renda nos próximos anos. Aqui é onde a gente vai fazer a nossa entrada de dados. E aqui são os detalhes numéricos que preenchem o gráfico. A planilha é uma planilhinha bem simples, mas vai te dar insights muito valiosos aí. Então, como eu falei, a gente vai aqui passar o passo a passo da planilha e a primeira parte dela é a gente definir quais são os valores que a gente vai entrar aqui, quais são os nossos dados de entrada. E eu vou colocar aqui que não é minha idade, porque eu sou um pouquinho mais velho que isso, mas eu vou colocar aqui que a pessoa preenchendo essa planilha, ela tem 30 anos, ela tem uma renda anual de aproximadamente R$ 70.000. A inflação e o aumento de renda eu vou colocar por volta de 4%. Vamos supor que ela tenha na poupança já 40 mil poupados. O valor da poupança e investimentos. Quanto que ela poupa, quanto que ela investe dos 70 mil que ela ganha. Vamos supor que ela consiga 10%. Não, vamos ser um pouco mais agressivos, 20%, 14 mil, ou seja, 14 mil é o que ela consegue poupar todo ano. Vocês já viram aqui que o gráfico mudou um pouquinho? Então, enquanto a gente vai planejando aqui na nossa entrada de dados, o gráfico vai automaticamente se movimentando aqui. E, por exemplo, com essas entradas, a gente conseguiria ter renda até os nossos 59 anos e a gente teria muitos outros anos aí pela frente onde a gente não teria dinheiro. Então, a ideia não é essa. A ideia é que a gente consiga ter uma renda que vai nos manter pelo resto da vida. Então, vamos ver como é que a gente vai atingir isso. Aumento anual de poupança em investimentos. Eu vou colocar aqui como a minha renda e a inflação elas aumentam 4% anual, a minha poupança e os meus investimentos eles também vão estar aumentando 4%. O retorno da minha poupança e dos meus investimentos ele é um retorno de 11%, um retorno real aí de 11%. Não é nada muito improvável. Se a gente, por exemplo, só investir no ETF da Bolsa Americana, a gente poderia conseguir um retorno até maior do que esse, mas se a gente souber escolher bons investimentos, boas ações, a gente provavelmente vai conseguir um rendimento até maior do que esse aqui. Então, estou sendo um pouquinho conservador. INSS, eu vou colocar aqui, eu não quero depender do INSS, eu não vou contar com o INSS para minha aposentadoria ou para minha independência financeira. Mas, se você quiser contar com isso, se você, por exemplo, tem 30 anos, talvez você não vai realmente ter INSS, mas eu não posso prever o futuro, eu não consigo prever o futuro, eu só, para mim, não estou contando com o INSS. A minha idade de aposentadoria, quanto que eu vou parar de trabalhar? Eu vou colocar aqui que eu quero parar de trabalhar com 50 anos, vocês vão ver que o gráfico vai mudar um pouquinho aqui, mas mesmo que eu pare de trabalhar com 50 anos, eu ainda não vou conseguir me manter por toda a minha vida. Quantos anos eu vou viver aqui? Eu estou falando que eu vou viver 100 anos, eu acho que não vou viver 100 anos, vou colocar que eu vou viver 90 anos. Então aqui, quantos anos recebendo renda? Eu viveria até os 90 anos e teria uma renda exatamente necessária para eu conseguir viver a minha independência financeira, a minha aposentadoria depois de 50 anos. Claro que se isso é recebendo essa renda aqui, mas se a gente conseguir rendimentos maiores, se a gente conseguir um investimento maior, a gente conseguiria antecipar essa aposentadoria. Vamos supor que a gente receba 90 mil. E desses 90 mil,
a gente consiga 30%, isso vai dar 27 mil. Então, isso já daria um futuro muito mais confortável para a gente. Mas eu vou voltar para aquele exemplo anterior, porque a gente ainda tem mais dados para preencher dessa planilha. Aqui no lado direito, vocês vão ver que a gente tem a nossa incerteza. Essa incerteza é o que dá essa coloração aqui um pouco mais fraca no gráfico. Se eu colocar 1%, ela vai diminuir um pouco. Se eu colocar 2%, ela vai aumentar. Se eu colocar 3%, ela vai aumentar muito mais. Ou seja, 2% de variação em 60 anos, como vocês conseguem ver, pode dar uma variação de 0 até 7 milhões. Então, não subestime o poder dos juros compostos. Então, 2% pode, sim, afetar muito os seus investimentos. Então, é bom que você preste atenção nisso aí para o longo prazo, nas taxas que tem escondidas, talvez na sua corretora, nos investimentos que você faz, nos fundos. Então, isso com certeza, no longo prazo, pode fazer uma diferença gigante para os seus investimentos. Aqui, incertezas que a gente pode ter com relação a INSS e investimentos, eu deixei tudo zero. Você pode brincar um pouco com esses números, eu não vou fazer isso, eu vou deixar tudo zero. Aqui a gente tem duas coisas que a gente não falou, que é a nossa renda substituída e o retorno da poupança e dos investimentos depois da minha aposentadoria. Eu vou aumentar um pouquinho aqui. Na verdade, eu vou deixar com 6, porque eu quero ser muito conservador, eu não vou estar investindo mais em ações de risco, eu não vou estar investindo mais de forma agressiva, eu vou estar simplesmente investindo em fundos, talvez fundos imobiliários que vão retornar um rendimento mensal no Tesouro Selic, ou investimentos que têm um rendimento um pouco menor. Ou seja, eu vou deixar aqui por volta de 6% ou até 7%. Então, se a gente conseguir investir, se a gente souber investir, se eu quiser ser um pouco mais agressivo aqui nos meus retornos, a minha renda vai ser muito maior, mas eu quero ser mais conservador, então vou deixar aqui com 7%. A renda substituída. Então, quando a gente for falar de renda substituída, é a renda que a gente vai ter na nossa aposentadoria. Ou seja, o que eu estou falando com isso? Enquanto a gente trabalha, a gente pode ter gastos um pouco maiores com roupas ou outras coisas, o combustível do carro, se você vai trabalhar de carro, ou coisas que você talvez não vá gastar quando você for aposentado. Então, esse percentual aqui é o que vai definir a nossa renda substituída. Eu já vou te mostrar como ele funciona. Se a gente vier aqui para o lado da planilha, vocês vão ter uma explicaçãozinha aqui. Se a minha renda, aqui no caso a gente colocou 70. Se minha renda é 70 mil e eu poupo 14 mil por ano, logo eu vivo com 56 por ano. Então, desses 56 mil em X anos no futuro, que é aqui a nossa aposentadoria, com X de inflação, é a nossa inflação aqui, é o valor que eu preciso para viver. Ou seja, a gente está colocando esses 56 mil no futuro, ou seja, quanto que 56 mil vão valer em 20 anos com essa taxa de inflação, 4%. Ou seja, isso corresponderiam a 122 mil reais. Ou seja, quando eu tiver 50 anos, o meu custo de vida, considerando aquela inflação de 4% ao ano, será de 122 mil reais. É claro que a gente pode sempre estar mexendo nessa inflação aí, a gente pode considerar uma inflação de 6, 7, 8, 10, 80%, 90%, qual seja a inflação que você queira considerar. Eu apenas considerei 4%, mas você pode, se você quiser, você pode considerar 6, 7, 8, não tem problema. Essa é a renda que eu vou precisar ter em 20 anos no futuro para manter o meu padrão de vida atual. Eu não vou querer viver com 56 mil ou com 122 mil reais, eu vou querer viver com 80% disso. Ou seja, se fosse agora, nesse ano, ao invés de viver com 56 mil, se eu fosse aposentado, eu estou falando que eu conseguiria viver eu conseguiria viver com 45 mil reais hoje por ano sendo aposentado. Se isso não corresponde com a sua realidade, você pode vir aqui nessa fórmula e colocar 0,9 ou que você quer ter o mesmo rendimento, a mesma qualidade de vida de quando você estava trabalhando. Você não vai cortar gastos, ao invés de você gastar com roupas e outras coisas, você vai gastar em viagens ou coisas desse tipo. Então, você pode manter aqui o seu estilo de vida atual sem alterar isso, não tem nenhum problema. Com a minha renda substituída de 38%, eu vou ter disponível no meu primeiro ano 58 mil, mas, na realidade, o que eu preciso gastar no meu primeiro ano são 122 mil reais. Então, é essa renda que eu estou procurando aqui na minha aposentadoria. Ou seja, então, eu tenho que alterar esse valor aqui até que esse número seja o mesmo que esse. Então, vou colocar aqui 50% de renda substituída, 76% ainda estão distantes, 70%, um pouco ainda, 75%, 80%. Isso, perfeito. 80% de renda substituída, ou seja, no meu primeiro ano de aposentadoria, eu vou estar exatamente gastando o que eu preciso para manter o meu padrão de vida atual. E se a gente voltar para o gráfico, a gente vai ver que mantendo o nosso estilo de vida, a gente só conseguiria viver até os 65 anos. Então, ou investir mais ou ter retornos maiores. Quando eu tiver 32 anos, a minha meta de aposentadoria ainda continua sendo 55, e é aqui que a gente consegue começar a brincar com esses números. Eu posso colocar que eu vou me aposentar um pouco mais velho, vou atingir minha independência financeira um pouco mais velho,
aos 55 anos, mas se eu fizer isso, mantendo ainda o meu estilo de vida, então mudando aqui a minha idade de aposentadoria, eu conseguiria viver até os 82 anos com a minha renda. Se eu mudar para 60, aí sim eu conseguiria me manter por toda a minha aposentadoria, por toda a minha vida, sem depender de ninguém, sem depender do INSS ou de outras fontes de renda, só dos meus investimentos. Mas eu não quero me aposentar com 50 anos, com 60 anos, eu quero me aposentar com 50 anos, mas para que eu consiga me aposentar com 50 anos, consequentemente, eu preciso melhorar os meus investimentos e a minha renda. Então, vamos supor aqui que aos 32 anos eu vou ter uma renda de 100 mil reais e vou ter investido 60 mil reais. O valor que eu consigo investir todo ano é de 30 mil reais. Isso está um pouco melhor do que o cenário anterior, quando eu teria renda até os 65 anos, mas agora ainda terei renda até os 69. Ou seja, ainda preciso melhorar mais a minha renda e os meus investimentos. Então, vamos supor que nesses 2 anos eu vou investir em conhecimento pessoal e vou conseguir um rendimento um pouco maior, 12%. E também, na minha aposentadoria, terei um retorno um pouco melhor, de 8%. Melhora muito o nosso cenário, mas ainda assim não é o suficiente. Então, vamos supor que com 34 anos, eu tenho uma renda de 120 mil. Se com 30 anos eu conseguia viver com 56 mil, talvez eu ainda consiga viver agora com 32, com 60 mil. Então, vou colocar o meu investimento anual é de 40 mil reais. Aí sim, eu conseguiria a renda que eu preciso ter para me aposentar. Então, a ideia aqui é basicamente essa, que você consiga definir as entradas e as melhorias que você precisa ter para que você consiga atingir a sua independência financeira, para que você consiga atingir a sua aposentadoria na idade que você deseja atingir. Nesse exemplo que a gente viu, eu fiz de uma pessoa com 30 anos que deseja se aposentar aos 50. Você pode ter aí 35, você pode ter 40, você pode ter 20, você pode ter 18. Não sei a idade que você tem, mas utilizando essa planilha, utilizando esse dashboard da independência financeira, você vai conseguir entender o seu cenário e você vai conseguir planejar a sua independência financeira. E lembra que o tempo aqui é o seu aliado, ou seja, quanto mais tempo você tiver, ou quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro investido, mais ele vai render para você. E você não está sozinho nessa jornada. Muitas pessoas elas estão começando com metas realistas, elas estão colocando ali quanto que elas ganham hoje e ao longo do tempo elas conseguem adaptar a planilha para uma nova realidade, ou seja, elas conseguem refletir o momento atual da vida delas na planilha da independência financeira para que elas consigam buscar resultados reais no futuro também. Então se lembra que você pode atualizar essa planilha mês a mês, ano a ano, de acordo com a sua realidade, de acordo com as suas metas. Se você não sabe como planejar ainda as suas metas, dá uma olhada aqui no meu canal do YouTube, porque há 2 semanas atrás, se não me engano, eu deixei um vídeo especialmente para você que quer planejar melhor suas metas, como que a gente consegue utilizar as metas SMART, que são metas específicas, mensuráveis, com um tempo definido, são metas alcançáveis e elas são relevantes para a nossa vida. Então, como que a gente consegue planejar uma meta SMART para que a gente consiga adaptar a nossa vida aos processos que vão nos levar a exatamente essas metas aí. Mas também cuidado com as armadilhas aí ao longo do caminho, porque gastos impulsivos eles podem te desviar um pouco do caminho, eles podem te tirar da sua caminhada da independência financeira. O segundo cuidado que você tem que tomar é seguir conselhos de pessoas que não entendem sobre finanças. Então, não é somente você abrir um vídeo na internet e você seguir cegamente tudo aquilo que a pessoa fala. Então, tenta discernir, tenta aprender mais sobre finanças com o tempo, para que você sim consiga fazer investimentos conscientes e consiga fazer investimentos que vão te levar e vão te deixar mais próximo da sua independência financeira. Se lembra que o importante é você acompanhar o seu processo, você ter a sua rotina financeira semanal, mensal, para que você consiga entender se você ainda está no caminho da sua independência financeira ou não. Se você ainda não entende muito bem sobre isso, me segue lá no meu Instagram, no TikTok, eu falo muito mais sobre como eu faço a minha revisão semanal do dinheiro, sobre como eu consigo acompanhar o meu valor financeiro mês a mês, como eu consigo acompanhar o meu valor financeiro, como eu consigo acompanhar se o dinheiro que eu tenho gastado, se o dinheiro que eu tenho usado no dia a dia está me levando mais próximo das minhas metas ou está me afastando das minhas metas. E se você ainda não sabe como fazer isso, não deixa de me seguir lá, porque você vai ouvir muito mais dicas como essa. Agora que você ouviu um pouco como é simples utilizar esse dashboard da independência financeira, essa planilha da independência financeira, eu queria fazer um convite especial para você. Exatamente para você que ainda não sabe quais são os números que você precisa atingir para conseguir a sua liberdade financeira. Se você ainda não sabe com quantos anos, se você ainda não sabe quanto você precisa ter investido, se você não sabe quanto que precisa ser o rendimento para você atingir a sua liberdade financeira, eu queria te fazer um convite a baixar essa planilha da independência financeira, esse dashboard da independência financeira, para que você consiga colocar ali os seus números e você consiga descobrir quando e quanto você vai atingir a sua tão sonhada liberdade financeira, assim como eu fiz há alguns anos atrás também. E se você
precisar de ajuda para lidar com a planilha ou para moldar um pouco a sua mentalidade para finanças, não deixa de deixar aqui nos comentários, não deixa de me mandar uma mensagem. As minhas redes sociais elas vão estar lá na descrição, então se você quiser saber um pouco mais sobre finanças, sobre investimentos, não deixa de me seguir, de mandar uma mensagem, vai ser um prazer estar conversando com você. O link do Dashboard da Independência Financeira, ele vai estar aqui na descrição, assim como outros produtos que eu tenho. Se você quer saber como investir em ações brasileiras, em ações americanas, se você quer saber como você pode abrir uma conta numa corretora americana, uma corretora no Brasil, se você quer saber como você pode fazer o seu primeiro investimento em criptomoedas, eu tenho e-books que vão te guiar, que vão te mostrar o passo a passo para que você consiga fazer isso. Então, eles vão também estar aqui na descrição, além do Dashboard Financeiro, que é uma das principais planilhas que eu utilizo semanalmente para acompanhar o meu valor financeiro, quanto eu recebo, quanto eu gasto, para entender as minhas metas e para saber se eu estou no caminho certo da minha independência financeira ou não. E esse foi um dos processos que eu coloquei na minha vida que estão me ajudando a cada dia chegar mais próximo da minha independência financeira, e eu tenho certeza que esses produtos podem fazer o mesmo por você. Então, confere aqui no link da descrição se você quer aprender um pouco mais sobre finanças, se você quer estar um pouco mais próximo da sua independência financeira também. Galera, muito obrigado. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de mandar esse vídeo para pessoas que vão estar se beneficiando com esse tipo de conteúdo. Se você quer aprender um pouco mais sobre finanças, sobre investimentos, não deixe de me seguir aqui no YouTube, no TikTok, no Instagram, onde eu estou postando diariamente aí sobre dicas financeiras, dicas de investimentos. Então, não deixa de ir lá e conferir. Então, muito obrigado por ter assistido aqui o vídeo de hoje. Se você gostou, não deixa de dar o seu like, não deixa de comentar nesse vídeo e a gente se vê na semana que vem. Um abraço.